Você já se perguntou se estamos vivendo na beira de um conflito global? A ideia de uma terceira guerra mundial tem sido um tema constante de especulação, tanto em filmes de ficção científica quanto em debates sérios entre especialistas. Quando olhamos para a história e comparamos com os tempos atuais, é natural se perguntar: será que o mundo está mais perto de uma guerra mundial do que imaginamos? A resposta a essa pergunta envolve muitos fatores, desde tensões geopolíticas até avanços tecnológicos, e é isso que vamos explorar nesse vídeo. Prepare-se para uma análise profunda sobre as causas potenciais de uma terceira guerra mundial e se realmente estamos à beira desse evento cataclísmico. Ao longo dos próximos minutos, vamos abordar os principais conflitos internacionais, as superpotências em jogo e as ameaças emergentes que podem estar nos conduzindo para um cenário de guerra global. Antes de discutirmos as ameaças modernas, é essencial entender o que ocorreu nas duas guerras mundiais passadas. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, mudaram o curso da história e suas causas e consequências continuam a ressoar no cenário internacional atual. Primeira Guerra Mundial. Uma rede de alianças e um assassinato de um arquiduque que foi o estopim de uma grande conflagração entre potências europeias. Em poucos meses, o que parecia uma disputa local se transformou em uma guerra global com milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial. Resultante do Tratado de Versalhes e das tensões pós-Primeira Guerra, a ascensão de regimes totalitários e a disputa por recursos e territórios explodiram em uma guerra ainda mais destrutiva. A criação de armas nucleares ao final da guerra alterou para sempre a forma de pensar sobre a guerra. O que podemos aprender com isso? Que os conflitos podem se intensificar rapidamente a partir de alianças, disputas territoriais ou mesmo mal-entendidos entre potências. E, com o mundo globalizado de hoje, qualquer faísca pode incendiar um grande conflito. É importante enfatizar que uma guerra nunca inicia do nada. Ela sempre vem prenunciada por fatores que muitas vezes culminam no uso das armas. Um dos principais indicadores é a instabilidade econômica. Quando as economias começam a entrar em colapso, seja por uma crise financeira global, pela falta de recursos essenciais ou pelo aumento das desigualdades sociais, a tensão aumenta e os países tendem a buscar saídas, muitas vezes, em ações agressivas ou expansionistas. A falta de recursos como água, alimentos e energia também pode ser um catalisador de conflitos, especialmente em regiões onde esses recursos são escassos e essenciais para a sobrevivência. Além disso, disputas territoriais e o desejo de controle sobre áreas ricas em recursos naturais ou com importância estratégica podem ser fatores decisivos para acirrar tensões entre países. Um exemplo claro disso é a disputa pelo Mar do Sul da China, uma área rica em recursos pesqueiros e potenciais reservas de petróleo e gás. Esses elementos criam um ambiente de alta volatilidade, onde a guerra se torna uma possibilidade cada vez mais tangível, caso as tensões não sejam mitigadas. Ataques terroristas como o 11 de setembro, ocorrido nos Estados Unidos, também podem justificar ações militares em grande escala, como ocorreu com a invasão ao Afeganistão logo após o ataque. Também podemos citar a existência de programas que ameaçam a integridade de uma potência, como a entrada em uma aliança militar que coloque bases dos inimigos perto de suas fronteiras, como aconteceu com a invasão russa à Ucrânia após o país declarar interesse em entrar para a OTAN. Ou também a existência de armas de destruição em massa ou programas nucleares, que também podem justificar uma invasão de um país a outro para, entre aspas, evitar um futuro ataque do inimigo, como quando em 2003 as forças americanas e aliadas invadiram o Iraque e derrubaram o regime de Saddam Hussein.
E, por último, mas não menos importante, podemos usar o ataque a figuras emblemáticas de um país, como um presidente de uma grande nação, por exemplo, também pode ser o estopim para que uma guerra aberta seja declarada, como foi no caso da Primeira Guerra Mundial, onde o arquiduque Francisco Fernando foi assassinado, onde este era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que nessa altura controlava a Bósnia-Herzegovina. Hoje, temos várias potências nucleares e um cenário geopolítico altamente tenso. Os principais jogadores nesse cenário incluem os Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia e potências emergentes como a Índia e o Irã. Os Estados Unidos ainda são a maior potência militar do mundo, com um vasto arsenal nuclear e presença militar em várias partes do planeta. No entanto, a crescente polarização política interna e as tensões externas com países como a China e a Rússia estão colocando os Estados Unidos no centro das atenções. A China tem emergido como uma superpotência econômica e militar. A disputa pelo domínio no Mar do Sul da China e sua crescente influência na Ásia tem gerado preocupações, especialmente com os Estados Unidos e seus aliados. Os rumores sobre os olhos da China estarem virados para Taiwan e seu território também tem preocupado o Ocidente. Rússia. A Rússia, com um arsenal nuclear imenso, continua a ser uma potência estratégica no cenário global. Suas ações na Ucrânia, na Síria e em outras regiões criaram tensões com o Ocidente e reacenderam temores de um possível confronto direto. A União Europeia. Enquanto a União Europeia busca manter sua unidade e defender seus interesses em um mundo multipolar, sua crescente vulnerabilidade diante das disputas comerciais e políticas com os Estados Unidos e o crescente desafio de potências como a China e a Rússia coloca em risco a estabilidade do continente europeu. Essas tensões internacionais são alimentadas por questões de poder econômico, segurança territorial e ideologias políticas. Mas será que esses embates podem evoluir para uma guerra global? Vamos explorar mais a fundo. Uma das mudanças mais significativas desde as guerras mundiais anteriores é a evolução da tecnologia militar. Estamos à beira de uma nova era de guerra, onde tecnologias como inteligência artificial, cyberataques e armamentos de destruição em massa, como as armas nucleares, podem ter um impacto muito mais devastador do que as armas do passado. Armas nucleares. As potências nucleares do mundo detêm arsenais massivos de armas nucleares. Com mais de 13 mil ogivas nucleares espalhadas pelo mundo, o risco de uma guerra nuclear não pode ser subestimado. Uma única troca nuclear entre potências poderia devastar o planeta, e muitos analistas temem que as tensões políticas possam escalar para um conflito nuclear acidental. Cibersegurança e ciberataques. O campo da guerra cibernética também tem se tornado uma das principais ameaças à segurança global. Países têm investido massivamente em cyberarmas, com ataques a infraestruturas críticas, como redes de energia, sistemas financeiros e até processos eleitorais, já se tornando uma realidade. Imagine um ataque cibernético que leve a um colapso econômico global, ou um ataque a um sistema de defesa nuclear. O potencial de destruição em uma guerra cibernética é imenso. Inteligência artificial. A IA está começando a desempenhar um papel crescente em operações militares. Robôs, drones autônomos e sistemas de controle baseados em IA têm o potencial de mudar completamente a forma como as guerras são travadas, tornando-as mais rápidas, imprevisíveis e letais. Isso levanta a questão: até que ponto as decisões automatizadas poderiam levar a um conflito global? Além das grandes potências, uma série de conflitos regionais tem o potencial de escalar e desencadear uma guerra mundial. O Oriente Médio, por exemplo, é um ponto quente de tensões, com países como o Irã e Israel, bem como a intervenção de potências globais como os Estados Unidos e a Rússia. A rivalidade entre a Índia e o Paquistão também tem o potencial de se transformar em um conflito nuclear regional,
o que poderia ter implicações globais. O Oriente Médio. O Irã, com seu programa nuclear, e a tensão com Israel e os aliados ocidentais são um foco de preocupação. A rivalidade no Oriente Médio tem levado a confrontos indiretos entre potências globais, e um conflito direto entre as superpotências poderia facilmente escalar em uma guerra mundial. Índia versus Paquistão. A disputa entre Índia e Paquistão, duas potências nucleares, permanece uma das rivalidades mais perigosas do mundo. Uma guerra entre essas duas nações poderia rapidamente se tornar um conflito nuclear, com sérias repercussões para a segurança global. A Ucrânia. O conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia está longe de ser resolvido e continua a gerar tensões com o Ocidente. O apoio militar dos Estados Unidos e da União Europeia à Ucrânia pode ser visto como uma escalada do conflito, e há um risco real de que a situação se transforme em um confronto direto entre potências nucleares. Embora as tensões estejam mais altas do que nunca, a diplomacia internacional desempenha um papel crucial na prevenção de uma guerra mundial. Organizações como a Organização das Nações Unidas, o Tratado de Não Proliferação Nuclear e acordos bilaterais de desarmamento são fundamentais para garantir a paz. Mas, em um mundo de crescente nacionalismo e interesses próprios, será que a diplomacia conseguirá conter as forças que alimentam o desejo de conflito? Então, quão próximos estamos da Terceira Guerra Mundial? A verdade é que estamos vivendo um período de intensas tensões geopolíticas e incertezas globais, mas isso não significa que estamos inevitavelmente caminhando para uma guerra mundial. A história nos mostra que as grandes potências podem chegar à beira do abismo, mas também nos mostra que a diplomacia e o diálogo podem, muitas vezes, impedir que o pior aconteça. O futuro é incerto, mas o que podemos fazer agora é continuar a acompanhar as dinâmicas internacionais, promover o entendimento e a paz, e lembrar que, embora as ameaças sejam reais, há sempre a possibilidade de evitar o conflito através de ações conscientes e inteligentes. Agora, queremos saber: o que você pensa sobre esse tema? Estamos realmente mais perto da Terceira Guerra Mundial? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o futuro do nosso mundo. Até o